Bom dia a todos. Obrigada por participarem do nosso quarto painel. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos desafios de ser uma companhia estatal, né, listada em bolsa, e quais são as estratégias que a gente pode adotar e de que forma que o RI pode ajudar essas companhias. Né? Hoje eu estou aqui com o Silvio Grila, do Banestes, com Dario Osvaldo Garcia, do Banco BRB, e com Fábio Maeda, do Banco da Amazônia, e é uma honra estar ao lado deles aqui. Os três são CFOs, e a gente vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais dessas empresas, conhecer um pouco mais desses CFOs, e entender bem quais são os desafios e quais são as estratégias adotadas por eles para levar a companhia, uma companhia regional, tão longe, né? Companhias que têm muitos anos, eu falo Banestes aqui, nós estamos com acho que 87 anos. Imagino Basa e BRB, daqui a pouquinho nós vamos saber o histórico, tá bom? Então eu vou começar com o Dario, vou começar pela ordem alfabética. Então, Dario, eu queria pedir, por favor, que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história de carreira e também depois falasse um pouquinho do BRB, por favor. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o Dario Garcia, tenho aqui uma história já longa no BRB, tenho 31 anos de BRB, já passei por diversas áreas e há 2 anos aqui estou como CFO do banco, né? Então, fui diretor de varejo, presidente da financeira do banco, então já passei por até uma estrada aqui longa no banco. E aí, nesse desafio de ser o CFO, que tem que puxar tudo e conduzir tudo, né? Bom, eu estou aqui nesse tempo todo e a gente tem um banco de 59 anos, né? É o nosso tempo de estrada. E em 2019 o banco resolveu mudar o rumo, né? Então a gente, de um banco mais fechado dentro do Distrito Federal, com uma ação bem regionalizada, com 650 mil clientes, nós resolvemos expandir, né? Resolvemos crescer. E para chegar hoje a mais de 8 milhões de clientes, né? Então, em uma presença em mais de 90% dos municípios, né? Ou de forma digital ou presencial, né? Então, a gente está em 18 estados, então a gente conseguiu avançar também fisicamente, né? Então, acho que o banco entendeu que ter uma atuação muito regionalizada dificultaria muito, né? A sustentabilidade do banco. Então, por isso a nossa decisão de crescer, né? Crescendo também em funcionários, a gente tem quase 5 mil empregados no conglomerado, até para sustentar isso aí. E vocês viram aí que a gente fez a nossa estratégia para essa expansão foi a exposição da nossa marca, né? Então hoje, praticamente todo mundo que assistiu um- alguma coisa relacionada a esporte vai ver a marca do BRB, né? Então, foi esse o caminho que a gente buscou, foi assim que a gente conseguiu se apresentar e a gente fica muito com a visão de que a exposição da marca faz a gente crescer só no digital, mas não é verdade. A nossa expansão física jamais aconteceria sem a nossa exposição de marca, sem, as pessoas conhecerem o banco, né? Porque você chega num lugar, nós já fizemos algumas estratégias nesse tempo nosso de banco, que a gente abria a agência em algumas cidades e sequer o pessoal sabia que a gente era banco, porque colocava lá BRB, né? Então a gente foi posicionando, a gente chamava de BRB, era a nossa marca, a gente colocou o nome banco, né, lá atrás para que as pessoas percebessem. E o que a gente entende é que trouxe um resultado muito positivo para a gente, né? A gente aprendeu muito disso de 19 para cá, né? E esse crescimento, eu acho que fala um pouco disso. Então, o nosso banco hoje tem mais de 200 agências, a gente tem mais de 800 correspondentes bancários. A gente resolveu também fazer uma série de parcerias, a gente soltou vários M&As nesse período, né, parcerias para tornar um banco mais forte e mais completo, né? Então, a gente fez parceria em investimento, parceria em seguridade, em corretagem, conseguimos ter o melhor cartão do Brasil por 3 anos consecutivos, né? Então, a gente fez um posicionamento muito forte nisso, né? Então, vocês podem ver que nos esportes a gente tenta atingir todos os públicos, né? E a nossa visão é que produto de banco é commodity, todo mundo tem igual.
né? Então a gente vai muito para paixão, né? Para trazer o cliente pelo coração, né? Então quando a gente está na camisa do Flamengo, né? Que a gente traz uma massa muito grande, a maior torcida do Brasil, sem dúvida, né? A gente é até suspeito para falar. Quando a gente está na Fórmula 1, na Stock Car, no tênis, a gente já está atrás de um outro público, né, que para que a gente consiga acessar outros públicos. Quando a gente coloca uma sala VIP, né, no aeroporto de Santos Dumont, em Congonhas, aqui em Brasília, em Goiânia, também a gente tem a intenção de estar atingindo clientes que reconheçam que ser cliente do BRB faz sentido e vai trazer valor para eles. Então, acho que é isso um pouco do nosso banco e a gente vai estar aqui à disposição para ir conversando com vocês. Imagino, Dario, que no início o banco tinha um público muito específico, né? E aí você consegue ter todo tipo de cliente, seja um cliente A, né, um cliente C, e muito legal a estratégia, assim, realmente eu não tinha, eu já vi, obviamente, né, no Santos Dumont, né, eu como flamenguista roxa, não, roxa não, vermelha e preta, né, eu acompanho o BRB, e tenho visto as estratégias todas no esporte, né? E só que eu não tinha essa visão de, né, qual era a estratégia, assim, né? E assim, realmente faz todo sentido, você alcança muito mais. E traz resultados, sabe? E a gente consegue perceber esse número em procura e a visão do cliente. Lógico que com isso a gente foi preparando toda a nossa estrutura também. A gente trocou o nosso super app para que ele tivesse as maiores notas que ele tem hoje. A gente não tinha uma pontuação boa, então a gente foi ajustando. Quando eu falei do cartão aqui, que é o nosso cartão Dux, né, que acho que todos já devem ter ouvido falar quem faz ver avaliação de site. Então, essa estratégia a gente entende como muito vitoriosa, né? De crescimento e de sustentabilidade do banco, né? Porque eu acho que assim, o crescimento do banco sustenta muito o futuro, né? Então, a gente tem necessidade de ter tamanho também para que a gente consiga ter um futuro e é isso que a gente vem praticando, né? Que a gente vem atuando aqui. Eu vi que vocês saíram de 600 mil, né, clientes para 8 milhões. é, E eu queria que você falasse um pouquinho também, se você puder falar, dos resultados do BRB, assim, porque a gente está, né, estratégia, a gente sabe aí que ele está, né, 800 correspondentes bancários é coisa pra caramba, 200 agências, 18 estados, é É. bastante coisa. A gente aqui também está, aqui no Banel, vou falar aqui, porque eu sou do Baneste, né, do Espírito Santo, Uhum. então a gente também está, né, nesse momento, né, buscando, né, outros estados e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho também desses resultados, assim. O que que a gente percebe, sabe, assim, de resultado? Lógico que toda vez que você está crescendo, tem um custo, né? Então, a gente passou por uma adaptação de custo, de resultados que a gente precisou de se reinventar, né, de montar novas estratégias, se olhar as nossas demonstrações, eu ver que a gente entrou no mercado de cessão de crédito, né, que a gente precisou fazer ano passado e esse ano. Né? Então, a gente conseguiu crescer e continuar com resultado sustentável. Acho que o mais importante é isso, né? O crescimento, todo mundo sabe que a dor de qualquer empresa em crescimento é muito grande, né? E junto com isso, que a gente vinha falar do mercado, não está fácil para ninguém, né? Taxa de juros para banco de varejo que opera em crédito pessoal no pré e capta no pós, não é muito fácil de você precificar uma carteira, de rodar uma carteira. Mas acho que a gente conseguiu, com as nossas estratégias de atuação, trazer resultados positivos, tanto é que a gente teve aí um sucesso na questão de aumento de capital esse ano, estamos com outra aí na rua, né? Que a gente soltou os fatos relevantes, a gente está com expectativa muito boa, então eu acho que o mercado percebe isso, sabe? Acho que o melhor é que o mercado perceba os resultados que a gente gera, né? E qual o valor que a marca do BRB tem hoje. Então, eu acho que isso é que faz a gente todo dia levantar, vir para cá e trabalhar talvez 14, 15, 16 horas por dia para fazer dar o resultado do banco. E é claro que se a gente entrou com a exposição da marca buscando paixão, é porque a gente tem paixão pelo que a gente faz, né? E pelo banco que a gente atua.
Então, acho que isso que traz resultados positivos. Ai, Daria, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou passar agora para o Fábio para poder conhecer um pouco o Banco da Amazônia. Primeiro, conhecer um pouco você, Fábio. Me conta um pouco da sua jornada e um pouco do Banco da Amazônia. Legal, Síbia. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, a vocês, ao pessoal do IBRE. Então, um agradecimento especial aí pro Dario e pro Silvio aí participar junto aí nesse painel. Acho que muita coisa legal para a gente falar. Falando um pouco de mim, né? Eu estou aqui no Banco da Amazônia faz 4 anos. Hoje eu sou CFO, CRO e diretor de relações com investidores também, dentre outras coisas. E eu vim do mercado financeiro, né? Eu acho que também tem essa perspectiva, né? Um pouco do passei minha carreira toda analisando empresas, fui de gestora, fui de consultoria, então eu sempre tive a perspectiva de buy side e hoje eu estou aqui do lado da companhia, né? Diferente. E aqui no Banco da Amazônia, né, contando um pouco do banco, a gente tem 82 anos de história já, no Banco Federal, aqui pela União. Temos um foco na Amazônia Legal, então o banco, né, como o próprio nome diz, Banco da Amazônia, a gente tem uma atuação nos 9 estados da Amazônia Legal, que compreende aí os 7 estados da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão, então a gente cobre toda essa região. Temos aí essa distribuição em 120 agências, cobrindo 100% dos municípios, especialmente da região norte, então a gente tem, de fato, uma atuação, um foco bem forte aqui nessa região. E o banco passou ultimamente, nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 a 5 anos, por uma expansão bastante relevante. Então, alguns números que a gente pode dizer, né, que eu acho que destacam essa expansão. A gente passou a marca de 1 milhão de clientes aí nesse ano de 2024, passamos a marca de 50 bilhões de carteiras de crédito e sempre falando mais uma vez, né, de trabalho na região que a gente está, que é a Amazônia. E aí, o que vem disso, né, de trabalhar na Amazônia? Primeiro, um foco muito grande em ESG. Então, o fato, né, de trabalhar numa região tão sensível, ela exige, de fato, que nas nossas operações, que no nosso dia a dia a gente tenha não só o atendimento regulamentar, mas as melhores práticas possíveis em relação a isso. E aí, para a fazer esse atendimento, a gente obviamente trabalha com linhas verdes, linhas sociais, então a gente tem todo um desenvolvimento em relação a esses produtos. Nós, especificamente, trabalhamos com um fundo específico como administrador exclusivo de um fundo constitucional. Então, a gente tem os fundos constitucionais federais, né, que são o FNE para o Nordeste, o FCO para o Centro-Oeste, e no nosso caso, a gente opera o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. E aí vem até, eu acho que uma característica para a gente já contar um pouco, né, do banco, né, porque o banco é uma companhia aberta há muitos anos, então sempre, acho que desde uma história, mais de 50, 60 anos, a gente nem conseguiu encontrar o primeiro registro desse Fine aí, mas é uma companhia aberta há muito tempo. Mas pelo fato, né, da gente trabalhar exclusivamente com esse fundo em específico, que é da União, né, que é o Fundo Constitucional, o banco sempre foi uma companhia bastante fechada, né? Então, poucos conheciam, vocês mesmos, acho que né, você está falando, né, Cíbia, você não conhecia o banco, então é um trabalho de fato que a gente tem desenvolvido nos últimos anos de uma aproximação com o mercado, de um redesenvolvimento aqui da área de relações com investidores, que a gente tem feito desde, né, trabalhando com pessoas, cultura, e, de fato, tentando trazer para toda a companhia aí esse aspecto de desenvolver uma cultura de companhia aberta. E aí, obviamente, com o objetivo que a gente possa também aproximar com o mercado. Estamos numa região, né, que é a região norte, que tem um crescimento aí muito grande, né, em termos econômicos, e ela tem muita demanda ainda para ser atendida, então, é uma região muito carente de muita coisa. Então, são mais de 30 milhões de habitantes que moram aqui na Amazônia e que precisam ser atendidos, né? A gente sempre pensa na região norte, Amazônia, né, na floresta, e no meio ambiente, mas a gente tem que lembrar que tem 30 milhões de habitantes aqui que precisam ser atendidos. Então, até pelo esse nosso foco, a gente é um banco comercial, mas a gente tem um foco de desenvolvimento. E até por operar um principal funding, a gente opera um fundo de desenvolvimento. E nesse sentido, a gente atende uma gama muito grande de clientes também. Então, eu atendo desde o microcrédito, né, da artesã, o pequeno comerciante, passando por toda a esteira lá das pequenas e médias empresas, até fazer um financiamento de infraestrutura, um projeto de bilhão, um projeto de
20 anos de duração, então eu tenho, assim, aqui no banco, uma expansão, uma amplitude de portfólio muito grande, não só em termos de porte de clientes, em termos de setores, então a gente cobre toda essa gama do que é necessário para a Amazônia. E nisso o FNO ele já não é mais suficiente. O FNO ele já está sendo totalmente empregado aqui na região norte, e esse é o ponto que nós estamos hoje. Então, nesse sentido, se torna tão importante aí da gente fazer um trabalho muito bem feito aqui em termos de relações com investidores, porque, de fato, para a gente poder continuar atendendo essa demanda crescente que existe aqui na região norte, na região amazônica, a gente precisa buscar investidores, a gente precisa buscar funds, então a gente precisa buscar mercado para a gente poder ter a capacidade de continuar aplicando do jeito que a gente tem aplicado. É, então, primeiro, acho que essa ponta, né, de existe muita demanda de crédito que a gente ainda precisa atender, e é para isso que a gente está se movimentando, além do FNO, então a gente está se movimentando para o mercado para buscar essas novas parcerias, inclusive parcerias não só, né, com o mercado tradicional que a gente conhece, mas a gente também tem procurado muito organismos multilaterais. A gente fez recentemente uma primeira operação aqui com a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, uma operação de 80 milhões de euros, e a gente também vai está buscando desenvolver com outros organismos também, como o PIG Invest e ademais. Também tem uma outra perspectiva aí, a gente fala um pouco mais de economics, né? Porque, mais uma vez, a gente é um banco comercial, mas com caráter de desenvolvimento, mas a gente pode muito bem explorar, né, essa característica comercial. E isso é algo que também a gente começou a fazer um trabalho desde este ano. A gente está com um programa aqui interno, que é um projeto que a gente está chamando de transformação, que é exatamente dar uma nova cara para o banco nesse sentido de ele se tornar mais comercial. Então, hoje, como o que a gente vem hoje, sempre foi o crédito de desenvolvimento, a gente vinha, pegava o crédito. Hoje a gente tem feito um trabalho muito maior em termos de fazer, por exemplo, um cross-selling. Pode atrelar um seguro a essa operação, a gente pode atrelar outros serviços de operação, folha de pagamento. Então, o banco, acho que está num estágio, né, diferente aí, por exemplo, né, do que o Dario falou do BRB. A gente está num estágio em que a coisa ainda está um pouco mais verde aqui, né? Então, acho que a gente também, pelo lado positivo, a gente tem uma boa perspectiva aqui de ter essas avenidas aí de crescimento bem definidas e fazer um crescimento de novas linhas de receita através, por exemplo, dos mesmos clientes, né? Não ir a mar aberto. Então, a gente tem essa perspectiva de médio prazo que a gente ainda pode trabalhar, e a gente está nesse ritmo agora para crescer também serviços atrelados ao que a gente já faz, né? Acho que é um pouco de como a gente está trabalhando hoje e do que a gente tem de perspectiva aqui para futuro. Fábio, eu imagino o desafio, porque é uma área que tem dificuldade de acesso a alguns lugares, não é? E assim, eu fico pensando que não é tão simples assim, né? Porque a gente pensa, poxa, Distrito Federal, Espírito Santo, né? A gente tem um tamanho, geografia, estou falando de geografia, assim, a gente pensa em expandir para outros estados, mas a nossa geografia, né, é diferente da sua, e tem locais que eu acho que deve ser bem complicado, né, assim, porque é um mar aberto, né? Uma mata aberta, É, digamos assim. trabalhar na Amazônia é um desafio, é muito diferente. Eu sou de São Paulo, né? Eu vim aqui para o Banco Imagino. da Amazônia e eu conheci, de fato, uma, uma perspectiva completamente nova. Então, dentro dessas 120 agências, você tem agências que têm dificuldade de internet, então você tem cidades que você não vai conseguir acessar, você tem cidades que o cliente tem que vir até a agência e percorre o quê? Não vai percorrer uma estrada, tem estrada, percorrer através de um barco. Então, a gente também está se apoiando muito em tecnologia para poder atender isso, porque senão a gente, para viabilizar, né, essa expansão, se você não usar tecnologia, ela fica inviável. Você precisa prover ferramentas tecnológicas para que os clientes possam, né, fazer uma contratação mais automática e às vezes fazer uma contratação offline para depois, quando ele tiver um sinal, ele poder acessar. Então, é todo um manejo diferente, um operacional muito diferente do que um banco tradicional trabalharia mesmo por ser região amazônica. Então, região amazônica, de fato, é igual a gente falou, a gente está apoiando muito pontos de projetos de infraestrutura exatamente por conta disso, porque não é a gente vê o projeto de infraestrutura como uma infraestrutura social.
falando de projetos de geração, de transmissão, de concessão, de saneamento. Então, são coisas básicas que exatamente vão ajudar a diminuir, né, esse tipo de gap aqui, para que os clientes possam ter um acesso melhor, uma qualidade de vida melhor para eles. Eu estou cheio de perguntas para fazer para você, porque eu tive um diretor, o nosso CEO, ele é oriundo do Banco do Brasil. Então, teve um período que ele trabalhou nessa área e ele contou várias histórias que eu estou doido para perguntar, mas eu vou deixar para a nossa segunda etapa de Tem perguntas história. para a gente ouvir um pouco da história do Silvio, né? Silvio, agora que o Silvio é do Banco do Estado do Espírito Santo, ele contar um pouco da carreira dele agora e falar um pouco também do Banestes. Bom dia a todos, bom dia, Síbia. Agradeço aí ao IBRE pela oportunidade de apresentar um pouco nosso trabalho à frente do Banestes. Cumprimentar aí o Dario, do BRB, o Maeda, do Banco da Amazônia, pela oportunidade dessa troca de experiências, né? Bom, eu sou o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes. O Banestes, estou há 3 anos nessa posição, e antes, aqui no Banestes, eu fiquei 7 anos como diretor de tecnologia, né? Então, fui CIO e hoje sou o CFO da companhia. O Banestes é um banco comercial que atua majoritariamente aqui no território do Espírito Santo, né? Então, aqui no Espírito Santo, nós temos 841 pontos de atendimento, entre 132 agências, correspondentes bancários e pontos eletrônicos, né? Nós somos líderes aqui em varejo, em empréstimos, somos líderes em depósito à vista e depósito a prazo, então temos uma boa captação. Estamos em segundo lugar em captação de poupança aqui no estado, ficando atrás apenas da Caixa Econômica. Então, nós temos um bom funding aqui na captação, né, de depósitos em geral, e isso permite que a gente cresça aí bastante as nossas carteiras de crédito. Nós estamos aqui há 10 anos com lucros ano após ano crescentes, né? Então, no ano passado nós fechamos com 371 milhões de lucro. A nossa companhia, que existe já há 87 anos, é um resultado bastante significativo, né? Então, a gente espera esse ano continuar nessa toada. Nós também trabalhamos bastante aí na parte de RI para melhorar a comunicação com os nossos acionistas e com o mercado. Isso fez com que nós crescêssemos, os nossos acionistas, que há 6 anos atrás era um pouco inferior a 2.700 acionistas, e hoje temos mais de 46 mil acionistas, apesar de termos um pequeno free float. A maior reclamação dos nossos acionistas é o baixo free float. Mas, enfim, os nossos acionistas estão satisfeitos, acredito eu, com a nossa política de proventos. A gente passou a ser um bom remunerador aí de proventos por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Então, a gente tem um payout aí acima de 50% nos últimos anos, à exceção do ano da pandemia, que o Banco Central limitou, se eu não me engano, 25%, depois passou, permitiu 30%, nós chegamos próximo desses 30% de payout. Então, temos bons números aí para os nossos acionistas, um ROI, um retorno sobre patrimônio por volta de 18%, 17%, caiu um pouco agora, a gente espera voltar para esse patamar. O nosso preço da ação em relação ao valor patrimonial está por volta de 130%, enfim, varia um pouco também, já teve a 150%. E, enfim, a gente tem atuado bastante para melhorar a comunicação com o mercado, e acho que esses resultados de crescimento de acionista comprova o mercado premiando um pouco a gente aí pelos resultados crescentes. E esses resultados são crescentes porque a gente tem atuado de uma forma bastante objetiva aqui em buscar rentabilidade aqui no Estado e buscando também uma expansão, mas uma expansão muito focada.
A gente está iniciando um pouco um processo de expansão para outros estados, focado muito nos entes públicos, né, atendendo a arrecadação de estados e de municípios, e chegando ao servidor público por meio do banco digital que a gente está operando. Então, a gente busca lá os serviços públicos, a parte de investimentos, né, melhorando nossa captação nos entes públicos, IRPPS, quer dizer, municípios, estados e IRPPS, e a gente leva ao servidor público, principalmente o crédito consignado por meio do BISE, que é o nosso banco digital. Então, nós estamos com uma estratégia de expansão do banco para outros estados, focado, né, buscando rentabilizar desde o princípio, não se abrindo ao mercado na estratégia do BRB, mostrando a marca. Não, nós somos uma nova marca bastante focado e buscando rentabilizar desde o princípio essa expansão, captando nos entes públicos RPPS e levando serviço aos servidores públicos, municipais, estaduais, inicialmente. Levando um pouco a experiência que a gente tem aqui. Nós estamos no estado que tem a melhor gestão fiscal do país, avaliada, sim, pelo Tesouro Nacional. Desde que a Secretaria do Tesouro Nacional passou a avaliar a gestão fiscal dos estados, nós somos o único estado que, desde o princípio, tem a nota máxima. Desde 2012, o estado do Espírito Santo tem a nota A em gestão fiscal, e agora nós temos a nota A mais. Eles levaram alguns requisitos e passamos a ser o único estado aí com a nota A mais. Então, essa boa gestão pública aqui do estado, boa situação fiscal do estado, nos permite uma boa captação aqui. Aqui nós somos líderes e a ideia é levar essa imagem, né, de gestão pública aos entes e RPPS fora do estado, e essa é a nossa estratégia de expansão no país. Silvio, gente, eu sou capixaba da gema, assim, né? Quem nasce aqui no Espírito Santo chama capixaba, né? E esse a mais, assim, foi um orgulho enorme, né? Porque você ser referência, né, em todos os entes federativos, você fala, poxa, nós somos um único a mais. E o Espírito Santo, se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer, gente, porque pensa num lugar lindo. A capital é uma ilha, né? Então, assim, é só isso. Então, assim, é perfeito, é lindo. Vale a pena conhecer. E o Banexas, ele cresceu muito mesmo, né? O Silvio está falando e assim, para ter uma ideia, e aí eu vou fazer só um link aí, o Silvio falou da melhora da comunicação do RI, né? Nós tínhamos coisa de 2.000 acionistas em 2018. Hoje nós estamos chegando a 50 mil. Né? Em 2023, por exemplo, a ação abriu valendo 5 e hoje vale quase, né, 9, 10, assim, dobrou de tamanho. Então, foi uma coisa assim que também eu vi acontecendo com o Dario lá no BRB, né? E, né, com toda a expansão, com as estratégias e tal. E a gente vendo como que isso também funciona, como que flui também o RI. Essa comunicação pode ajudar bastante, né? Mas vou voltar aqui para o meu ponto, que eu fiquei empolgada falando do Espírito Santo. Vou pedir para você agora, Dario, vou voltar um pouquinho para o Dario falar assim, Dario, quais são, assim, em que momento assim, falou, olha, a gente vai mudar em 2019, você me disse, olha, 2019 nós viramos a chave, vamos ter uma outra estratégia, vamos pensar grande pra caramba, e muito, né, você vê que tá com o maior time do Brasil, que está do mundo, que é o Flamengo, né? Então, com toda essa virada de chave em 2019, obviamente, ela existe porque foi percebido os desafios de ser uma companhia que está ilhada, que está, assim, não é ilhada, né, mas está presa naquele. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses desafios, assim, você lembrasse um pouco da história, falar, olha, o que que a gente vivia naquele momento e por que que a gente mudou? Como que era o BRB? Antes de 2019, né? E o que que ele é? E como você tem 31 anos de banco, né? Então, assim, eu imagino que você tenha toda uma história do crédito, assim, olha, a gente estava assim, né? E hoje nós estamos assim. Então, me conta um pouquinho desses desafios, por favor. Vamos lá. Então, assim,
até 18, assim, o que que a gente percebia no banco? A gente percebia o banco com uma estagnação de tamanho e até com perdendo cliente, perdendo carteira. Então, a gente olhava para aquilo e falava assim, ou a gente muda, né, ou a gente busca caminhos, ou de fato a gente vai ser engolido, né? Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Então, o que que a gente percebeu? Que a gente não poderia ficar daquela forma. Juntou com a troca de gestão do banco, o banco tem esse movimento de troca de gestão com a mudança de governo, né, que a gente é um banco do governo federal, né, então, e aí veio o Paulo Henrique, né, nosso CEO, que veio para cá e com uma visão muito de mercado, ele já tinha rodado em alguns bancos, né, ele era Caixa, ele foi PAN, né, ele tem uma carreira longa, e, além disso, uma pessoa que trouxe uma bagagem muito de estudo, né? Porque, assim, ele, todo ano, ele vai para fora do país para fazer alguma coisa e o que que ele fez? Além dele trazer essa visão, ele impulsionou todos nós, né? Então, ele chamou a turma do banco assim, vamos juntos, vamos mudar esse banco, né? Vamos transformar esse BRB num banco maior. E a gente era um banco muito de consignado para servidor público daqui. Muito, muito, muito. Então, a nossa visão, você fala assim, estava confortável? Parecia confortável, porque você faz ali, não tem risco, uma carteira, né? Então, como é que a gente sai para o mercado, né? Então, a gente estava falando aí, eu vi vocês falando de números. Então, o primeiro passo, assim, cara, vamos pular um pouco no imobiliário, que eu trago um cliente para um longo prazo, né? Que assim a operação em si na saída, ela não tem uma rentabilidade muito grande, mas ela traz um relacionamento muito de longo prazo, né? E eu trago o cliente, quando a gente fala aqui de paixão, de coração, quando você viabiliza para um cliente uma casa para ele morar, que muda a vida dele, ele muda a relação que ele tem com o banco, né? Eu me lembro que eu era diretor de varejo quando o Paulo chegou aqui e ele começou a me dar um desafio para cada agência fazer um crédito imobiliário, né? Eu falei, gente, não vai dar, a gente nunca fez isso. Fazia dois, três por mês em toda a rede, né? A gente tinha mais na prateleira. E aí a gente começou, e outra coisa que a gente mudou muito foi uma aproximação com o setor produtivo. O banco ficava muito fechado aqui. Então a gente aproximou do setor produtivo da construção civil, de serviço, começamos a frequentar as reuniões das entidades para mostrar o banco, para estar presente. E isso foi abrindo o BRB, né? Então, assim, já tem 4, 5 anos que a gente é líder no imobiliário no Distrito Federal, é a nossa região de atuação. Quando a gente fala de expansão, na Faria Lima, para o Fábio, que é lá de São Paulo, assim, a gente tem muito relacionamento com a turma da Faria Lima no crédito imobiliário, né? E com isso a gente cresce junto na parte de investimentos, né? Porque quando você traz o financiamento imobiliário, você acaba trazendo um relacionamento mais duradouro, né? Então a gente foi percebendo a necessidade em dizer, não, cara, vamos mudar essa chave, senão o futuro é dado, né? É ser engolido. A gente já passou por algumas possibilidades de incorporação do BRB e a gente falou assim, vamos mudar ou a gente vai, de fato, não tem futuro, né? E aí essa transformação que a gente foi dando os primeiros passos. Aí quando foi lá em 20, meio à pandemia, a gente solta o banco digital, né, com o Nação BRB Fla, que a gente soltou um app e começou a abrir conta digital, porque a gente só abria conta em agência, né? Conseguimos, tinha dia da gente abrir mais de 10 mil contas. Então, a gente começou a trilhar esse caminho novo e ver que tinha um outro espaço para a gente construir e crescer, né? Então, a gente começou a atingir liderança, a gente cresceu aqui, nossos ativos de lá para cá cresceram 300%, né? Então, a gente começou a trazer uma transformação para o banco de crescimento, né? E aí, o que faz a gente estar hoje? A gente está na fase de, na verdade, trazer uma rentabilidade desses clientes que a gente trouxe. A gente cresceu muito rápido, agora a gente vai, né, trabalhar melhor essa base, né? Ter um relacionamento maior com essa base que a gente já construiu. Então, se vocês olharem as nossas últimas apresentações, o nosso ritmo de crescimento diminuiu, né? A gente reduziu o ritmo de crescimento de carteira de crédito, de crescimento de cliente, justamente para que agora a gente está na fase de consolidação de relacionamento, né? Então, por isso, muito mais a nossa marca presente para que a gente consiga fazer isso,
né, a aparecer. A gente conseguiu agora, né, a gente vinha investindo em pilotos, né, conseguimos colocar o piloto que a gente investiu na Fórmula 1, né, que é o Gabriel Bortoleto, né, que quantos anos o Brasil não tinha um piloto na Fórmula 1, né? Como a gente está dentro do automobilismo, a gente conseguia perceber o movimento do automobilismo e quem teria chance de estar lá, e construímos isso lá 2 anos atrás com o Gabriel, né? Então, quando ninguém sabia nem quem era Gabriel Bortoleto, vai correr na Sauber ano que vem. Então, assim, a gente vem trabalhando agora numa consolidação de um crescimento que a gente foi, que deu muito certo nos últimos anos, né? Então, eu acho que isso é um pouco da nossa história. A vinda do Paulo Henrique, de fato, transformou o BRB, né? A gente às vezes fala com um banco ou com outro, a gente tinha uma visão de que a gente era um banco muito fechado e muito de servidor público. Hoje, o mercado, muita gente que a gente conversa, não enxerga a gente nem como banco público mais, né? Uma outra pegada, uma outra visão. Acho que é um pouco do que aconteceu, né? Da história. É difícil contar uma história, né? Porque já tem Sim. 6 anos, né? Já foram 5, vai para o sexto ano agora. Então, mais que isso mostra um pouco o trabalho que a gente fez e o que que mudou a nossa cabeça. Não, a gente vendo, né, o BRB crescendo, né, ao longo desse tempo, eu estou no RI, tá completando 10 anos, eu sei que não parece, né, mas eu tenho 10 anos que eu estou só no RI, no RI, e eu venho acompanhando o BRB, obviamente, por ser um par, né, um par bem próximo aqui do Banestes, assim, mesmo, tinha o mesmo tamanho, e assim, a entrada do PH, que assim todo mundo chama, né, do CEO, Uhum. é, PH. ele é muito visionário. Eu não o conheço, mas eu sinto que eu conheço, sabe? De tanto que eu já dei uma olhada no que ele estava fazendo, o quanto que ele era visionário. E o legal, assim, que tem equipe, né? Porque não adianta você ter uma baita visão se você não tiver time para ir com você. E assim, aí a gente vê esse movimento no BRB de transformação mesmo. E, Dario, você Se o time não falou, vier, não vai junto, não. não é? Ouviu? Não, total, porque Sem time realmente não não, vai, né? Não tem como a gente seguir sem time. exa- exatamente. E ele conseguiu também engajar, porque tem isso também, né? Às vezes o gestor ele dá o tom e ele consegue trazer consigo as pessoas a acreditar, porque imagina, eu imagino bem isso em 2019, dizer, olha, gente, a partir de agora nós vamos fazer um negócio milionário com o Flamengo. Eu imagino quem está É. acostumado a fazer consignado. Quem está, poxa, tentando fazer imobiliário, fala assim, gente, mas que loucura é essa? Sabe? Eu imagino quantas pessoas que ainda mais de muitos anos de banco, né, concursado e tá falando, meu Deus, para onde que está indo? Quer dizer, e foi uma decisão super acertada, né? Assim, e é muito legal ver essa história e poder ter você aqui, Dario, contando isso para a gente também, tá? Muito legal, muito legal. Fábio, É. agora eu vou um pouquinho com você. Me conta assim os desafios assim que vocês vivem aí fora da localização, porque é tudo muito longe. A gente falava o que eu ia colocar, até que eu falei que eu ia contar aqui, que o nosso CEO aqui do Banestes, o Amarildo, ele é oriundo do Banco do Brasil. Ele aposentou e tal, e hoje ele é CEO nosso aqui. Mas ele foi superintendente regional muito tempo do Banco do Brasil. E ele contando que chegou o momento dele ter que levar o caixa eletrônico num barco para chegar em determinado local, porque tinha que ter uma agência e não tinha estrada. E eu falei, meu Deus, que loucura. É óbvio, né, que tem toda uma aventura, tem toda, assim, você desbravar, você alcançar aquelas pessoas que às vezes não são bancarizadas, né, o dinheiro que faz não consegue nem ter um lugar para guardar. Então, assim, você ser esse banco que traz isso para as pessoas, dá como é que fala? Um pertencimento, um propósito, uma coisa que é muito legal, que é de arrepiar. Você fala, caramba, eu faço parte disso. Estou transformando aquela vila, aquela cidade, assim, por mais que existam as dificuldades. Então, assim, mas eu queria que você me contasse um pouco dessa história, desses desafios que provavelmente o Banco da Amazônia vive. Você falou tudo. Em primeiro lugar, essa questão de propósito é muito importante, né? E eu acho que é muito claro quando a gente
conversa aqui com o pessoal, com os empregados daqui do banco, como todo mundo tem esse senso de propósito, né, de trabalhar aqui numa região tão carente e que o trabalho que a gente faz muda tanto, né, a vida das pessoas. Então, a gente vai para umas histórias de microcrédito, por exemplo, então são histórias, uma mais bonita que a outra, né? Então, como você muda a vida, você viabiliza e você transforma, às vezes, uma pessoa que não era nem bancarizada num empresário, né? Então, ele colheitador de açaí, que pega o primeiro microcrédito, aí ele consegue fazer, contratar gente para trabalhar com ele, aí ele vira um microempresário, ele começa a beneficiar o açaí. Então, você tem esse tipo de história aqui que é extremamente satisfatório de você ouvir, né, e saber o que a gente está fazendo. Então, você tem senso de propósito. Agora, essa é a parte boa, né? A parte, o que tem por trás disso, de fato, é muita dificuldade. Então, a gente vencer, né? E aí não é algo que a gente consegue fazer sozinho como banco. Então, nossa atuação também tem sido muito em relação a ter uma união de esforços aqui, por exemplo, com o governo federal. A gente precisa ter uma atuação muito conjunta, né, com o governo e com várias instâncias do governo. Então, a gente está falando de desenvolvimento agrário, a gente está falando do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, a gente tem uma série de atores aí que a gente precisa ter uma atuação muito próxima e muito conjunta para que o nosso trabalho, né, o nosso fundo, o nosso recurso que tenha, ele possa chegar nas melhores localizações, onde vai fazer mais diferença. Então, tudo isso é muito importante também. Não é só ter o dinheiro. O dinheiro é uma parte, né? O financiamento, o recurso fundo, ele é uma parte. A operacionalização desse recurso, ele depende de uma série de fatores, muitas das quais, mais uma vez, não depende da gente. Mas, enfim, acho que eu- a especialidade também que o banco tem tido é exatamente você aprender a fazer, a gente tem aprendido a fazer exatamente um pouco dessa interlocução muito conjunta. Então, da mesma forma, quando a gente vai fazer um projeto de infraestrutura, é, o rol de atendimentos que nós, em conjunto com a companhia, né, que está sendo financiada, precisa atender, ela é de uma complexidade muito grande conseguido fazer, né, o deployment de alguns projetos de infraestrutura muito relevantes, com muito sucesso e com muita segurança também para o crédito, né? Então, eu acho que falando um pouco também de banco público, né, acho que a gente está aqui entre bancos públicos, né, acho que a gente também tem sempre muito esse desafio, né, dessa dicotomia, né, da missão pública que a gente tem como instituição pública, mas também de trazer muita eficiência e resultados econômicos. A gente tem acionistas, a gente tem que trazer retorno. E aí, fazendo uma pontezinha, né, para essa questão de ESG, eu acho que também a gente tá conseguindo mostrar, né, aqui pelo Banco da Amazônia, como a gente tendo, né, uma cultura de ESG e fazendo ações de ESG, a gente mesmo assim a gente consegue trazer resultado. Então, esse exemplo, por exemplo, de você trabalha num social, mas que é um social que você trabalha corretamente com assistência técnica, você consegue fazer ele virar também um resultado financeiro. Então, eu acho que um lado muito positivo também do que a gente tem conseguido entregar, superando esses desafios operacionais e fazendo um trabalho muito suado, é exatamente você atender o social, você atender o ambiental, mas também, no final das contas, no bottom line, a gente tem conseguido gerar resultados muito relevantes, nossa margem acima de 20%, então é, é possível. Eu acho que o legal da história que a gente está contando nos últimos anos é exatamente um pouco desse ESG, que é conectado ao econômico e que a gente está conseguindo entregar resultados sociais e resultados econômicos aí com muito sucesso. Acho que é uma mensagem muito Funcionários. principal aqui. Quantos funcionários tem, Fábio, aí no Banco da Amazônia? Quase 2.961, para ser mais específico. É bastante gente, né? Não, é É, assim. Não, e eu fico pensando o quanto que isso é transformador na vida das pessoas, que assim, você assumiu um cargo no Banco da Amazônia e aí, de repente, você tem todo um propósito e eu acho que é diferente, é diferente. é diferente. Agora, Muito. eu vou passar um pouquinho agora para o Silvio. Silvio, eu vou te cobrar uma coisa, que você não se apresentou, assim, não contou, você acabou entrando na história
Você acabou entrando na história do banco, mas não falou muito de você. E eu queria que depois você falasse dos seus desafios, por favor. Bom, eu falei um pouco no Banestes, né? Minha história aqui no Banestes. Eu fui 7 anos diretor de tecnologia do banco, e depois assumi esse desafio aí de assumir a diretoria de relações com investidores de finanças. Eu trabalhei antes aqui na Secretaria de Fazenda, fui subsecretário da administração na Secretaria da Fazenda aqui do Estado. Eu sou auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Estado, estou cedido ao Banestes. Já fui diretor técnico da empresa de processamento de dados aqui do Estado, sou engenheiro eletricista eletrônico, de telecomunicações, fiz curso de Direito, enfim, essa é a minha formação, meu background, né? Né, eu queria que você E, contasse, porque, gente, só o Silvio ele vai do direito à engenharia, tecnologia, é, ao mercado financeiro, não, sério. E assim, eu estou falando que eu trabalho com ele. sou, Pensa, ele passa em todos os. E aí ele não falou muito pouco, assim, da história dele. Ele tem uma baita história, uma baita bagagem. Mas me fala um é, pouquinho, Silvio, agora dos desafios que a companhia aí. é, assim, os desafios importantes de falar em propósitos, nós temos um propósito de crescemos juntos, é o nosso propósito declarado, e a gente procura tratar de crescer juntos com os nossos acionistas, né, com o controlador do Estado, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, enfim, com todos os interessados aqui na companhia. E a gente atua de uma forma ampla aqui no Estado, né? Eu falei do nosso projeto de expansão, particularmente buscando entes públicos, e RPPS e servidores públicos, que é onde a gente não precisa de se esforçar muito em se apresentar. A gente mostra lá que a gente é um banco estadual, mostra os nossos indicadores econômicos e tem boa acolhida, tem tido muitos bons resultados fora aqui do Estado. Aqui no Estado do Espírito Santo, a gente atua em todas as áreas, né? O Dairi citou aí o crédito imobiliário. Aqui no Estado também, a gente, pelo segundo ano consecutivo, a gente concede mais crédito imobiliário que a Caixa Econômica. A Caixa tem uma carteira maior, né? Mas as concessões, a gente reestruturou o nosso crédito imobiliário para atender todo tipo de público, né? A gente tem tido muitos clientes de alta renda e temos hoje um crédito imobiliário mais célere aqui do Estado, né? E com taxas bastante competitivas. O crédito rural, a gente está fazendo a mesma adequação. Nós nascemos como Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo. E durante um certo tempo da nossa história, a gente meio que abandonou um pouco essa linha. Então, estamos reestruturando o nosso crédito rural e estamos tendo muito sucesso também nessa frente. Enfim, a gente está avançando muito na carteira de crédito rural. As empresas aqui, a gente atua muito no capital de giro, no crédito de investimento para as empresas, em parceria, muitas vezes, nós temos um banco de desenvolvimento do Estado, que é o BANDES, então, alguns grandes projetos a gente divide o risco com o BANDES às vezes faz o financiamento do maior investimento, a gente faz um crédito ponte, algum capital de giro, enfim, atuamos em parceria com o BANDES nos grandes projetos. A gente atua nas empresas, como eu falei, em geral, a gente concorre aqui com os bancos privados, os grandes bancos privados, e aqui tem duas cooperativas que operam muito bem aqui, o Sicoob, o Sicredi, particularmente. Enfim, a gente concorre em todas as frentes aqui, e o grande desafio é buscar parcerias, manter esse crescimento e levar essa participação paulatinamente, com esse foco para fora do Estado, né? Hoje a gente tem um funding relativamente confortável para fazer essa expansão, né? A gente tem captação fora do Estado também, como eu falei, também plataformas como o XP, enfim, mesas de outros bancos, né? A gente faz muita operação compromissada com outros bancos. Então, o nosso grande desafio é continuar crescendo juntos
levar esse propósito nessa política de expansão que começa focado nos entes públicos da RPPS e servidores públicos, mas levar também para fora daqui o banco digital para além dos limites aí de entes públicos e servidores públicos. Bacana, Silvio. Eu vou agora, gente, nós só temos 9 minutos, e eu queria, assim, tanto o Dario quanto o Fábio quanto o Silvio, eu vou começar com o Dario de novo para a gente, né, ter uma sequência, falasse um pouquinho de como que o RI, como a área de relações com investidores, ela pode ajudar a companhia, tá? E vou deixar aberta a todos os participantes que estão aqui no nosso fórum. Se quiser mandar pergunta, pode mandar. Essa é a hora. Só temos aí 9 minutinhos. Se quiser mandar alguma perguntinha, pode mandar para qualquer um dos CFOs, tá bom? Então, Dario, se você puder dizer para mim assim, de que forma que o RI pode ajudar? Acho que você já falou muito, você tem 10 anos de RI, você sabe, você falou muito aí do RI para a gente, né? Acho que RI de banco é muito parecido, né? Na verdade, é a comunicação, a forma de apresentar, é isso, a transparência que a gente dá via RI é que faz o que o Silvio falou de ter um valor de ação acima do PL do banco, né? Então, eu acho que o RI, ele conta muito da história, quando a gente faz nossas apresentações de mercado, quando a gente estrutura isso nos nossos relatórios de administração, né, que o nosso RI que faz, eu acho que conta muito, né? Então, eu acho que o grande papel do RI é mostrar quem a gente é, né? Falar um pouco do que a gente é e para que o mercado veja e perceba o trabalho que a gente está fazendo. Um RI bem conduzido consegue mostrar muito e consegue ter um olhar para o banco que a gente quer ter. Acho que é isso que eu falaria de RI para vocês. Acho que entrega o valor justo, né? Porque às vezes a percepção que eu tenho é que assim, vou dar um exemplo meu, assim, antes de eu entrar no Banestes, eu tinha uma visão do Banestes. Depois que eu entrei no Banestes, eu tenho outra visão do Banestes. Então, sou banestiano, a gente diz que a gente é banestiano. Não sei se vocês têm nome. Aqui a gente tem até nome. Banestiano. Inclusive, a gente tem times de corrida, então é Banes, running, Uhum. Banes, tênis, é porque é banestiano jogando tênis, banestiano jogando futebol. Pra você ter ideia de como que uma coisa que assim está na cultura. Mas veja, a Síbia, de antes de entrar no Banestes, a Síbia banestiana são síbias diferentes. Então, o RI, né, e a comunicação, de modo geral, ele acaba ajudando a pessoa não a enxergar de maneira correta e também entender o valor justo da companhia, que às vezes fica diferente a depender da posição que você está, né? Então, eu acho que é um pouco isso, sim, tá, Dario? Eu concordo contigo, concordo contigo com relação a isso. Bom Mas, demais. Fábio, me diz, o Fábio e o Silvio, eu percebi que vocês estão mais presentes agora nos encontros internacionais de relações com investidores. Nos últimos 2 anos, a gente tem se encontrado, inclusive convido a todos. O Encontro Internacional de Relações com Investidores é um local que a gente realmente faz, assim, não é só network, mas a gente não é só, né, uma rede de contato, mas assim, é realmente importante porque você tem uma troca, porque tem desafios que são do âmbito mais societário, acontecem novas normas, e aí você consegue ter uma relação mais estreita com o colega de RI, que facilita a jornada. Então, o encontro é super legal. E eu percebi, Fábio, que vocês estão mais presentes. Conta para mim, assim, de que forma que o RI pode ajudar a companhia. Nós estamos, vamos continuar e queremos expandir o quanto mais, tá? Então, contem conosco aí pelo IB, aí, também os colegas, para a gente trocar muito mais experiências, tá? Como eu falei, acho que é um movimento que o banco está, de fato, fazer uma aproximação muito grande com o mercado, de apresentar o banco, de surpreender. A gente sabe que a gente está surpreendendo o esporte, com a nossa atuação, com os nossos números, então de fato é o que a gente quer fazer e vai continuar, tá? Eu só vou complementar, obviamente, ratificando tudo que Dario, Silvia, vocês colocaram, eu vou trazer uma perspectiva do lado interno da companhia, que eu acho que a gente também, como RI, não tem ninguém como nós aqui que possa trazer para dentro da companhia, né, de uma forma transversal, duas coisas, né? Primeiro, essa questão da cultura de companhia aberta. Então, o que é ser uma companhia aberta? Então,
só nós, como profissionais de RI, né, tendo esse contato que a gente tem com o mercado, que a gente pode trazer e traduzir da melhor forma o que é essa cultura de companhia aberta, né? E, segundo lugar, a gente poder exatamente trazer visão de mercado. Então, muitas vezes a gente está nas nossas ilhas aqui, né, no dia a dia do banco, né? Então, estamos falando aqui de 3 bancos. Então, é normal, né? Cada área de negócio, cada uma está com o seu leão para matar. A gente, especialmente como banco público, a gente tem muito regulador, né? Então, as coisas vão escalando, né? Então, companhia aberta, tem CVM. A gente, como banco, tem Banco Central. Aí, como banco, você estadual, tem Tribunal de Contas do Estado, eu tenho TCU, CGU, então a gente acaba se focando, né, nessas coisas, nesse nosso dia a dia. E aí a gente não pode esquecer, né, a companhia não pode esquecer do que o mercado está vendo, né, dentro da nossa empresa, né? Então, eu acho que também colocando, né, não só da perspectiva do que a gente leva para fora, né, a gente tem essa missão, obviamente, de levar o que é, né, vocês estão falando de valor justo, do que é a companhia, os números da companhia, as principais funções da companhia, mas também acho que do lado oposto também é trazer o que o mercado está falando e a gente disseminar isso internamente, né? Eu acho que a gente também tem muito dessa importância aqui internamente de gerar esse valor para dentro da companhia, né? Então, o que eu complementaria aí com vocês. E agora o Silvio, a gente só tem 3 minutinhos, gente. É só colocar uma fala aqui que o Natan, acho que do Basa, não tenho certeza, queria parabenizar vocês, tá, pelas explanações. Ele dizendo assim que o RI, ele dá uma visibilidade muito grande porque ele é porta para o mercado, é a porta para que o mercado veja a companhia. Né? Obrigada, obrigada, Natan, por compartilhar. E eu queria sua visão, Silvio, por favor. Bom, eu corroboro aí o que o Dario, a Síbia e o Fábio Maeda já falaram, né? O RI é um grande fator de integração da companhia com o mercado num caminho bilateral, né? E também levar para a companhia o que o mercado acha dela, o que se espera dela. Eu só vou acrescentar um ponto aí, né, para colaborar, que é o seguinte: nós no RI de empresas estatais temos um desafio de mostrar ao mercado a questão que o mercado vê as estatais como uma preocupação de ingerência política, né, pelo fato de ser estatal, de a cada 4 anos você ter uma mudança do controlador, né? Então, acho que esse é um papel importante no RI de uma companhia estatal, buscar mostrar ao mercado que, assim, olha, essa interferência política aqui, ela, numa companhia aberta, ela não acontece porque, quer dizer, ela é mitigada, vamos botar assim, pelo fato de ser controle de companhia aberta, pelo fato de ter né, vários reguladores aí no nosso pé. Então, que nós temos que dar resultado, mas, por outro lado, sim, nós temos que atender às políticas sociais do controlador, então, tem uma função estatal ali que a companhia exerce, mas nós estamos no domínio econômico do mercado, competindo no mercado. Então, eu acho que esse é um papel importante aí do RI de estatais. Obrigada, Silvio. Gente, assim, tá acabando. Mas foi um papo super gostoso, assim, bom de, né? Foi leve, foi bacana. Que bacana conhecer um pouco mais as empresas. Eu já deixo aqui o convite para vir ao Espírito Santo, comer uma moqueca capixaba. Que a gente dá uma moqueca, a gente que olha, eu vou te contar. É muito boa. E aí, eu estendo o convite a todos que estão nos ouvindo aqui. E eu queria agradecer de verdade, tá? Eu sei que o tempo de vocês é super precioso. E assim, vocês compartilharem aí a experiência de vocês, os desafios de vocês, as estratégias, não tem preço, né? Não tem preço. E é legal que todo mundo ganha muito. Obrigada mesmo, obrigada, Dario, obrigada, Fábio, obrigada, Silvio. E de verdade, o convite não é da boca para fora, aquele convite, não, é convite de verdade. Venham conhecer um pouco o Banestes, venham conhecer um pouco o Espírito Santo. Ele fica escondidinho aqui no Sudeste, às vezes a pessoa não sabe nem da onde que é, onde que tá. Mas assim, é incrível, é um paraíso aqui, então fica o convite. Daria, se você quiser dar uma palavra, Fábio, Silvio, de despedida, fique à vontade. Agradecer
deixar o BRD está à disposição de todos vocês também. Está aqui de portas abertas para receber, para conversar, para trocar ideia, que acho que é muito importante. Muito obrigado pelo convite mesmo. Acho que é muito bom conversar, ouvir cada banco, ouvir cada estratégia. Sempre ajuda a gente aqui. Muito obrigado. Da mesma forma, só agradecer e também me colocar e colocar toda a equipe de RI do Banco da Amazônia à disposição para quem quiser conhecer mais, nossa página, Instagram, todos os canais possíveis aqui estão abertos para todos. Mais uma vez, obrigado aí, Síbia, obrigado aos colegas, obrigado a todos que assistiram. Bom, eu também agradeço aí ao Ibre, né, a Síbia, aos colegas Ario, Maeda, e colocar aqui o Banesp, a área de RI à disposição. Nosso e-mail é ri@banesp.com.br. Obrigado aí a todos, um abraço. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom.